Jean Seberg era e é ainda hoje considerada a musa do cinema francês, apesar de ter nascido americana, no estado de Iowa, em 13 de novembro de 1938. Fora das telas, sua vida pessoal pode ser considerada um drama, cheio de política, ativismo e perseguição, com um trágico desfecho que ainda deixa muitas dúvidas. É um exemplo claro de como defender posicionamentos ideológicos e bandeiras pode custar caro e se correr o risco do boicote e a fofoca, hoje conhecido pelo temido cancelamento. Vamos conhecer essa história e analisar de como se envolver em tabus polêmicos é uma tremenda furada ou coragem extrema. Assista ao vídeo e tire suas conclusões. Jean tinha 18 anos quando colocaram seu nome sem ela saber em um concurso para uma vaga em um filme do diretor Otto Preminger, e das 18 mil garotas que se inscreveram, ela foi selecionada como atriz principal em que viveria a figura histórica de Joana d'Arc no filme Santa Joana de 1957. O filme foi um fracasso, apesar de sua enorme publicidade, e a crítica não poupou a inexperiente Jean. Mas Otto viu potencial nela e apostou em seu próximo filme, rodado na França, Bom Dia Tristeza, de 1958. Porém, novamente não deu certo e ela quase desistiu da carreira de atriz. Graças a este longa, porém, conheceu e se casou pela primeira vez com François Monroe. Em 1960, enfim, teve seu êxito em um longa de Jean-Luc Godard, Acossados. E, a partir daí, sim, sua carreira decolou. Ela faria vários filmes em Hollywood, como Lilith, por exemplo, em 1964. E dos 30 filmes que participou, metade foi de produções europeias, e desses, a maioria francesas. Aqui ela comenta em uma entrevista. April, McCall's magazine quoted you saying this about your hometown of Marshalltown. You said, "I've never felt as if I belonged there. I'd look at all the people in this town who just get up in the morning and go to work and go home to bed. And I'd think if that's all there is to life, I don't want." The time I said it, I was tremendously excited about what was happening and convinced. And I didn't even realize, I couldn't conceive that all the people in show business actually do the same thing in their work, although perhaps they go to bed during the day and get up at night to do their work. For me personally, what I wanted couldn't be found in Marshalltown, and not in Marshalltown, which is a wonderful town, but any small town or any town of that size, because I wanted more than anything to act, and certainly the opportunities for acting are greater in New York and in Marshalltown. Em 1962 se divorciou de François para se casar com o escritor Romain Gary, com quem teve um casal de filhos. A vida corria bem para ela, mas acabou se envolvendo em algo que ele atraía: o ativismo político, e isso em pleno auge de sua carreira. Passou a engajar na luta pelos direitos civis dos negros norte-americanos, com a efervescência de movimentos de contracultura que agitava o país na segunda metade dos anos 60. Jean Seberg não seguiu quem pedia a paz com Martin Luther King. Preferiu apoiar os radicais e escolheu o chamado Partido dos Panteras Negras, que defendia a luta armada e o confronto contra tudo que os oprimiam, racismo e exclusão social. Foi uma escolha que lhe custou bem caro. Tudo começou quando Jean comprou uma casa para abrigar alunos negros para lhes dar educação básica, e até uniformes tinham. Isso atraiu a ira da comunidade conservadora e branca local em Iowa, terra onde ela nasceu. Então começaram uma campanha de boicote a seus filmes e hostilidades à sua pessoa. Jean não se intimidou e foi além,
apoiando abertamente o movimento negro Panteras Negras. Os Black Panthers foram fundados em 1966 e estenderam suas ações até o ano de 1982. Pregavam a defesa armada da comunidade negra americana, como já falado aqui, colocando um alerta máximo nos órgãos de defesa do país, principalmente o FBI. Em 1970, Jim se separou de Roman Garry. Em 1970, ele se envolveu amorosamente com um dos líderes dos Panteras Negras, Hakim Jamal, que era primo de Malcolm X, líder extremista negro histórico. Ainda doou milhares de dólares para a causa, chocando a opinião pública americana. O FBI mirou seu radar nela, como um perigo em potencial para a nação, e suas ligações tanto com Jamal como seu apoio monetário. Começou-se uma campanha difamatória na imprensa, e uma das histórias mais escandalosas foi sua gravidez, que seria sua terceira filha. Os tabloides diziam que antes de se separar de Garry, ela já tinha um caso com Jamal, e na verdade, aquela filha que teria era dele. Abalada e nervosa, acabou tendo um parto prematuro. Sua filha sobreviveu apenas 2 dias, e essa perda Jim jamais superou. Depois admitiu que aquela filha foi uma pulada de cerca no seu casamento com o ator mexicano Carlos Ornelas Navarra. Depois da separação de Garry, sofreu um agravamento de suas condições psicológicas. E o FBI não lhe dava trégua, grampeava telefones e em sua ausência sua casa era invadida e remexida por agentes. Acuada, ela declarou publicamente em 1974 que havia se afastado dos Panteras Negras e que não lhes dava mais dinheiro, mas o estrago já estava feito. Em 1972 se casou com o diretor Dennis Berry, mas essa união não lhe trouxe a estabilidade que precisava. Até o fim da união, Jim tentou se desviver, nada mais nada menos que por 9 vezes. A depressão a consumia, mesmo tendo tentado e feito alguns trabalhos profissionais que, no entanto, não tiveram grande êxito. Em começos de 1979, seu casamento teve fim e quase imediatamente engatou seu 4º e último casamento com o ator Ahmed Hasni. Moravam em Paris e no final de agosto, Seberg sumiu misteriosamente e assim permaneceu por dias. Em 8 de setembro de 1979, Jean Seberg foi achada morta no banco traseiro de seu carro, enrolada em um cobertor, e já estava em decomposição. A autópsia oficial apontou o uso de álcool, junto a remédios, o que causou seu óbito. Também foi achado um bilhete de despedida. Como ela tinha um histórico de atentar contra sua própria vida, logo a polícia encerrou o caso como desvivamento. Mas há pontos estranhos nisso tudo. O carro em que ela estava foi achado em uma rua movimentada de Paris e teria sido notado antes, ou seja, esse veículo fora deixado ali recentemente, o que vem de encontro a outro fato. Jean já estava em decomposição, então ela provavelmente não falecera ali. Os exames apontaram um altíssimo teor alcoólico em seu organismo. Devido a isso, seria impossível ela entrar naquele veículo sozinha. Seja quem for que estivesse com ela, a deixou morrer e a colocou naquele banco traseiro, enrolada em um cobertor. E esse cobertor também é bem estranho. Não é um item que se mantém em um carro, certo? Seu ex-marido, Roman Garry, não tinha dúvidas. Para ele, o FBI a matara, depois de anos a perseguindo, o que a fez se autodestruir, e insinuou até mesmo uma ação direta de eliminação. Meses depois, em 1980, ele próprio tiraria a própria vida com um tiro de revólver. Deixou um cartão de despedida explicando que não fizera aquilo por causa de Jim, e sim por um bloqueio criativo
para escrever. Os rumores aumentaram mais, com mais esta estranha morte, porque ele se referiu a Jim para que todos não ligassem à sua morte. E a desculpa do tal bloqueio criativo? Não convence, não é mesmo? Pareceu a muitos suspeito, e a quem jura que o FBI estaria por trás das duas mortes. Seu visual despojado foi copiado por Madonna e em 2019 um filme retratou a sua vida, Cyber contra Todos, estrelada por Kristen Stewart. E aqui vou simular 3 pessoas que representam as opiniões sobre ela na época. Na minha opinião, ela se meteu em algo que não lhe dizia respeito, apoiando e dando dinheiro a conspiradores antipatrióticos. Acho que deveria ser presa. Ela era um mau exemplo e adúltera ainda por cima. Jane Sieberg deve ser celebrada por sua coragem. Não se calou diante das injustiças e lutou por aquilo que achava certo. E por isso foi perseguida, caluniada e vítima do governo americano. Enquanto tantas atrizes e atores do cinema se omitiram e se calaram, ela ousou tomar uma posição contra o racismo e as injustiças contra os negros deste país, e por isso pagou bem caro. É louvável a coragem desta moça, pelos motivos sociais e humanitários que defendia. Porém, devo salientar que ela errou em se associar a pessoas extremistas, e isso lhe custou a carreira e a paz pessoal. O extremismo não é a resposta e nem a solução para os problemas. Poderia lutar por outros canais, e, se assim fizesse, poder estar bem e com sua filha, que perdera, e com os outros 2. Não seria difamada e perseguida. Em suma, faltou-lhe o bom senso, ou alguém que lhe aconselhasse a isso. Olá, gente, tudo bem? Então, essa história da Jane Sieberg, eu nem sabia, nem tinha conhecimento. E assistindo ao canal Sociocrônica, canal esse que se trata da Hollywood antiga, dos atores, das atrizes, e é muito bom, quem gosta do assunto, eu recomendo. Eu vi esse vídeo aí que tá passando, a capa dele, sobre ela, e assisti o vídeo, achei muito interessante a história dela. É uma história que eu acho que eu pensei assim, vale a pena fazer um vídeo, né? E espero que vocês tenham gostado. E o canal Sociocrônica é muito bom, os caras mandam muito bem no conteúdo deles, e só fazer uma busca rápida no Google que vocês encontram fácil quem se interessar. Então é isso. A história vive no passado, no presente, moldando o futuro. Valeu!